Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20. Nós meditaremos nesse texto nessa noite. Efésios, capítulo 5, versículos de número 15 a 20. Mesmo assentados, como os irmãos estão, acompanhem a leitura desse texto. Efésios 5, 15 a 20. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que você repetisse comigo apenas este último versículo. Diga comigo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês sobre o valor da gratidão. O texto é tão claro, ele encerra nessa perspectiva aqui no versículo 20, chamando a igreja a ser grata. O que nos leva a sermos gratos? Você se considera uma pessoa grata? Hoje é mais fácil lidar com pessoas que são ingratas, ou a gratidão tem sido algo normal entre nós? Você percebe que a nossa mente, ela acolhe mais as coisas boas ou ruins? Você lida bem com a murmuração ou a lamentação? Como que isso no dia a dia facilita a sua vida na família, na comunidade, no trabalho? Dizem que há pessoas que são igual limão, uma gotinha a mais e ela azeda. O fato é que a nossa vida, ela é uma combinação de alegria e tristeza, saúde e enfermidade. A nossa vida tem essa mistura de avanços, mas também de recuos. Nós vivemos nessa pluralidade de emoções. Quando vemos no dia a dia, na nossa caminhada, a nossa fé sendo confrontada por questões que vão roubando de nós aquilo que, se nós pudéssemos, nós não deixaríamos que fosse roubado de nós. Quantas vezes nossas emoções são alimentadas por pessoas que, ora por elogio ou por empatia, alegram ou nos alegram quando estão conosco. Mas há momentos que é difícil caminhar com alguns tipos de pessoas que, quando você para, você sabe, lá vem uma reclamação. Sempre há algo para aquela pessoa reclamar. Quando você olha para a história da igreja, nós vamos vendo que a palavra de Deus, ela vem começando a confrontar essa dura realidade provocada pelo pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, até frase, 1 Coríntios 10, 10, diz: não murmureis, porque quando murmurais, atrairão espírito destruidor. A murmuração, ela é rebatida pelo Senhor, porque ela revela uma incredulidade no coração de um povo que deveria andar pela credulidade, pela fé, por uma palavra de esperança. O salmista vai dizer do ardor daqueles que vivem essa barreira. Olhe comigo o Salmo 106, versículo 23 e 24. Salmo 106, versículo 23 e 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 24 e 25.
Salmo 106, versículo 24 e 25. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Há um texto que diz: murmuraram cada um em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. O preço da obediência, muitas vezes, ele é marcado exatamente pela contrariedade daquilo que Deus estipulou para nós. A vida cristã, ela é pautada pela obediência. Jesus, certa vez, confrontando os seus discípulos, disse em João 16: como dizem que me amam, se vocês não obedecem à minha palavra? E quando nós nos deparamos com essa parte introdutória, quando nós olhamos para um Deus que se incomoda quando a sua igreja, ao invés de ser grata, ela não consegue entender o conceito de gratidão e passa a ser uma igreja ingrata. Olha comigo Romanos 1, depois você pode ler em casa 18 a 25, mas eu vou ler apenas Romanos 1, 18. Mas o contexto todo seria Romanos 1, 18 a 25. Mas olha Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiças dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Vamos até o versículo 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Como ser grato a um Deus que eu não conheço? Como exigir ou perceber na vida de uma pessoa se ela é grata a Deus ou não, se ela não reconhece a existência de um Deus? Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas que são ateus? O ateísmo é a maior desgraça da humanidade. E quantas vezes vemos pessoas que acabam enveredando por esse caminho e ao invés de serem pessoas gratas, são pessoas ingratas. Nós temos aqui nesse texto pelo menos 4 verdades de que eu e você não apenas podemos, mas devemos ser gratos a Deus. Precisamos lembrar, a primeira coisa, esse texto especificamente, ele é escrito para a igreja. Deus está não apenas fazendo um chamado geral, mas Ele está fazendo um chamado que a partir da igreja, toda a semeadura do mundo fosse uma resposta daquilo que Ele gera na sua igreja. Talvez como Paulo disse lá em Romanos 18, 19, que diz que a terra clama pela revelação dos filhos de Deus. Mas a história aqui em Efésios, ela vai tratar do momento em que Deus estabelece a conexão com a igreja. Efésios mostra como que Deus restaurou a comunhão com o seu povo. Ele fala da forma como Deus operou por meio da fé. Ele diz: pela graça sois salvos. Quem que foi salvo? Vós que estavam, diz o texto, Efésios 2:1, perdido em seus pecados. Deus olha para a nossa miséria e começa a tratar dessa miséria, trazendo essa palavra de poder, mudando a nossa natureza, trazendo vida de Deus para nós, para que nós pudéssemos alcançar a altura do capítulo 5 e pudéssemos experimentar essa realidade que o versículo 20 começa a dizer e que vai ser o versículo base da nossa meditação. Ele diz, na versão NVI que eu li, ele diz: dando graças constantemente. Na versão linguagem de hoje, esse mesmo texto, Efésios 5:20, diz: em o nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas. Na versão Almeida do século 21, que é uma versão nova, ela diz assim: e sempre dando graças por tudo a Deus. E na versão na versão viva, ela diz: sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quando nós olhamos essas versões, nos trazendo a primeira coisa, eu queria chamar a sua atenção para esta pergunta: por que esse texto nos diz
que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Primeira coisa, seja grato, porque dar graças a Deus é uma ordenança divina, não é uma opção humana. Ser grato é obedecer a Deus a um mandamento que esse próprio Deus estabelece para a sua igreja. Aqui não é um momento de, será que eu posso ser grato a Deus ou não? Não, a palavra te chama a ser grato. Agora olha que coisa interessante, o versículo 20, ele é um versículo posterior de uma experiência de uma igreja que era viva. Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala o que era ser cheio do Espírito. No versículo 19, cantando e salmodiando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a nossa comunicação, o nosso relacionamento que acontece por meio das palavras, elas não são palavras apenas humanas, mas foram palavras trazidas pelo Senhor. Então o relacionamento da igreja é um relacionamento saudável, quando este relacionamento parte de uma direção santa da sua palavra. Ser grato a Deus é poder entender que isso não é um momento inadequado, é muito mais adequável e normal nós sermos como igreja gratos a este Deus, que se revela a nós, como ele diz lá no capítulo 2, vós que sois co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Efésios 2,19. Nós agora não somos filhos que não temos pai. No reino de Deus não tem orfandade. A primeira marca de Deus na história da igreja é a marca da paternidade. A palavra pai significa fonte. Então Deus estabelece em nós essa fonte de se transbordar no agir de Deus. Como eu vibro quando eu olhando e visualizando e meditando nos evangelhos, nós chegamos ali, por exemplo, na altura de Marcos 16, quando ele vai falar sobre a missiologia da igreja, a missão da igreja, e ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Aí ele diz assim, porque estes serão sinais que acompanharão aqueles que creem em meu nome. Meus irmãos, e um dos sinais é que a igreja obediente é uma igreja que é grata a Deus. Um dos textos mais conhecidos da igreja, é pequeno gravar, 1 Tessalonicenses 5,17, diz, orai sem cessar. Conhecidíssimo da igreja. Só que o versículo posterior, 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, dando sempre graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Diga comigo assim, porque esta é a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Porque quando Deus trata de vontade na Bíblia, Deus estabelece duas razões. A palavra de Deus, quando fala vontade, ela pode falar vontade particular, ou ela vai tratar vontade como requerimento, como ordenança. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vontade particular. Deus não expressa, por exemplo, com quem que eu vou casar. Pastor, você vai casar com a loira. Não, pastor, quando você for casar, casa com a morena. Quando eu fui casar lá atrás, Deus não falou comigo que seria morena, baixa, alta, magra, branca. Deus não fala isso para mim. Deus não fala para mim qual era a profissão. A sua profissão, você nasceu para ser isso. Agora, a Bíblia me ensina que há princípios, que eu devo orar pelo meu casamento, que eu devo priorizar o casamento com aqueles da mesma família. Existem princípios que vão me direcionar para que nesses detalhes, como providência divina, Deus me dê a graça de eu visualizar minhas habilidades, meus talentos, de ver as portas que vão se abrindo, a familiaridade que eu tenho com este assunto. O que se falaria hoje, você é de exatas, você é de humanas, e você vê essa providência de Deus. Então quando Deus diz em 1 Tessalonicenses, eu quero marcar aqui, seja grato. E o primeiro motivo do texto é seja grato, por quê? Porque gratidão não é opção, é mandamento. E aí Deus começa a mostrar que isto é vontade dEle. Mas não é só a vontade particular, é a vontade de requerimento, porque é uma ordenança. Por exemplo, dentro desse texto mesmo, eu quero ler com você, eu citei 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar, versículo 18,
dando graça a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Esta vontade aqui é vontade de requerimento. Vamos dar mais um exemplo? 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Está escrito: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é o quê? Santificação. Deus nesse momento não quer dizer, agora eu vou orar, Senhor, será que tu queres que eu seja santo? Não, ele já disse que a vontade de Deus é que eu seja santificado. Agora olha que interessante, eu só li a primeira frase. Segunda frase de 1 Tessalonicenses 4:3, que se abstenham da imoralidade sexual. Senhor, será que eu vou fazer sexo antes do casamento? Eu vou orar por isso. E Deus, não, Deus já falou. Sexo segura no casamento. Deus te chama a santificação. Deus te chama separado. E isso é vontade de requerimento. Não é vontade particular, onde eu tenho que buscar os sinais e confirmar se aquilo está batendo com a palavra. Não, Deus aqui não deixa margem. Ele é claro. Deus espera que a igreja seja a igreja que se santifique. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre seja grato, eu comecei o culto falando com os irmãos que no dia 7 de março de 2010, foi a primeira vez que nós nos reunimos como Igreja Batista Videira. Nós separamos então para domingo que vem, pastor Davis estará conosco, e nós celebraremos aí, tirando essa data, ele não poderia estar no primeiro domingo, com certeza também, porque é domingo de ceia. E nós queremos agradecer ao Senhor. Por isso que propositalmente eu interrompi a série Conflitos da Alma, para poder falar nesta noite e estimular sua mente a ser confrontado com esta palavra de que um Deus que é santo e poderoso chama eu e você a ser grato. Porque a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que gratidão não é opção, é mandamento. Viu aquele ditado popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olhar para a minha vida e dizer, eu posso errar nisso, mas aqui eu estou sendo grato. Como que é bom poder reconhecer o agir de Deus. Segunda verdade nesse texto de Efésios 5:20, que nós devemos ser gratos, não porque apenas é uma opção, e gratidão é mandamento. Nós aprendemos aqui nesse texto que nós devemos ser gratos, porque gratidão é uma atitude constante. Ele diz, dando sempre. Há uma versão que diz, dando continuamente. Ou seja, é aquela ideia do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Há um dia específico. Deus não abre o seu livro para que você veja os seus dias daqui a 10 anos. Olha, eu já tenho tudo programado. Fiz um jejum, oração. O Espírito Santo me mostrou. Eu tenho os 10 anos para frente. Está tudo demarcado. Já sei o que vai acontecer, tudo. Não. Deus tem a promessa para hoje. E para que nesse dia você entenda que gratidão, ela precisa acontecer, porque Deus exige que ela seja contínua. Ou seja, Deus não quer que haja espaço na nossa agenda em que Ele não esteja presente. E aí vai uma coisa interessante, porque nós vamos dar graças a Deus por tudo. E dar graças a Deus por tudo não é dar graças a Deus em tudo. Tem diferença. Eu não vou dar graças a Deus pela injustiça, pela corrupção do meu país. Eu não vou dar graças a Deus porque alguém da nossa família foi roubado, alguém foi violentado. Mas quando alguém é violentado e roubado na minha casa, eu posso dizer, Pai, eu te dou graças, porque é na tua palavra a promessa que nada ficará impune, que o Senhor repreende o mal e o homem vai colher o que plantou. Então tenha misericórdia desse homem que gerou o mal nesta família. E aí eu dou graças ao Senhor porque eu reconheço Ele, entendendo que na visão da palavra, Ele se revela como Deus que cuida de nós. Olhemos para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 8:5, para que a gente possa facilitar isso. Deuteronômio 8:5, olha o que está escrito. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deus disciplina os filhos. Quem não é filho, diz o texto mais à frente, que serão castigados. Deus não é um pai que cruza os braços, pede para você fazer algo e diz, vamos ver onde ele vai chegar. O maior projeto de Deus, irmãos, para a história da igreja, é o projeto de salvação. Tudo que Deus faz na terra,
é em função de salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Agora, a salvação, ela tem as suas raízes. Porque se Deus quisesse apenas nos salvar, no dia que você fosse salvo, no dia que você tivesse um encontro com Jesus, você teria sido arrebatado. E uma das vertentes da salvação é o projeto de parceria. Quando Deus te salva e garante que aqui na terra, você agora vai visualizar a companhia dEle. Ele diz, estarei convosco todos os dias da sua vida. Mateus 28, 20. Hebreus 13:5 diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E quantas vezes parece que nós estamos andando no vácuo, no vazio. As coisas acontecem e como se nada mudasse. Mas quando nós olhamos para a palavra, vemos Salomão dizer em Provérbios 11, 21. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Ah, meus amados irmãos, nunca fique sem uma palavra. Porque independente do deserto, da luta e da dificuldade, Deus gera oportunidade para que você seja grato, porque gratidão não é opção humana, é exigência e mandamento divino. Mas aprendemos também que gratidão é uma atitude constante de um filho de Deus. Porque se eu sou filho, eu sou disciplinado. E aí você pode ver, Deuteronômio 8:5, Hebreus 12:6, Deus disciplina os seus filhos. Quem não é filho será castigado. De alguma forma, a justiça de Deus está sendo manifesta. E nós veremos, porque o que a palavra de Deus diz é verdade e acontece. Terceira verdade, seja grato a Deus, que é o único e soberano Senhor. Diz o texto, Efésios 5:20, dando sempre graças a Deus Pai. Paulo é enfático ao dizer que nós vamos ser gratos a Deus. Porque quem não reconhece Deus e é ateu, vai agradecer a Deus por quê? Agora, olha que palavra interessante. Leia comigo aí Tiago 1,17. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Eu acredito que é um texto que você conheça. Diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, podemos e já vivemos sobre as mãos benditas e poderosas de um Deus que, se revelando a nós a cada momento, revela tudo que é bom provém dele. Este Pai que às vezes parece que ele nos coloca no colo, o Deus que trata conosco de uma forma tão especial, que inclusive é uma canção que de vez em quando nós cantamos, quando Paulo vai falar lá em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como não ser grato a este Deus? Veja comigo, e eu quero insistir em Deuteronômio 7, 9 e 10. Deuteronômio 7, 9 e 10. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Agora, vamos pular 3 capítulos, vamos para Deuteronômio 10, versículo 14. Olha que texto maravilhoso. Ao Senhor seu Deus pertencem os céus e a terra, os mais altos céus, a terra é tudo o que nela existe. Será que é difícil sermos gratos a Deus? Me lembro de uma experiência que eu tive. Eu viajei por 15 dias e havia pedido uma pessoa para colaborar com um assunto específico que tinha que acontecer nesse período que estaria fora. E quando eu voltei, aquilo não aconteceu. E eu senti que veio uma sombra de ira no meu coração. E na hora que eu estava orando por aquilo, em batalha, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pecai-vos. O Espírito de Deus falou comigo, ei,
Quem cuida da propriedade é o dono. Então isso aí você transferiu. Ele poderia e deveria ser feito, mas não era a primeira responsabilidade dele. E quando nós olhamos aqui, numa palavra dada à igreja de Efésios, quando na cidade de Éfeso, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo, que não sejam como sábios, como insensatos, mas como sábios, aproveitando a oportunidade que Deus te dá. Seja grato a Deus Pai, tudo na terra é dele, todas as boas dádivas dependem dele, e ele tem nos dado esta fé, de que podemos viver visualizando e desfrutando deste Pai que é justo. Ah, meus amados irmãos, por mais que a gente queira ter o tempo na nossa mão, nós não somos donos do tempo. Inclusive uma versão antiga de uma música falava assim, que para Deus o tempo é tratamento. Até que eu não acho forçação de barra não, porque na verdade nós não medimos bem o tempo. E na verdade quando nós oramos, na maioria das vezes nós queremos tudo para ontem. Como seria bom se nós orássemos e a coisa fizesse assim, acontece. Mas nem sempre é assim. Porque nós sabemos que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e não é a nossa. Quantas vezes nós oramos e somos ingratos porque nos esquecemos até do que Deus já fez. Nós estamos aí há 62 dias, mais ou menos, 31 com 28, o Eides é bom de matemática, 59... mais 7, vai estar em 66, 67 dias. Meus irmãos, eu tenho muita coisa para contar do que Deus está fazendo. Mas quantas vezes eu me pego lutando. É como se eu invertesse o texto da Bíblia, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o tempo todo que está na mente é aquilo que está contra, e não aquilo que está a favor. Parece que o nosso Deus é mais pequeno do que a gente imagina. E quando nós olhamos para o texto, é uma vergonha dizer isso, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, e Ele tem feito, como diz Efésios, muito mais além do que temos pedido e pensado. O Deus que não depende de nós, o Deus que trabalha e não dorme, não cochila. A palavra diz isso em Jeremias, diz isso em Isaías, mas parece que as coisas pararam. Mas esse texto, olhando para a história da Igreja Batista Videira há 11 anos, somos gratos porque gratidão não é opção, é mandamento. Somos gratos porque é algo constante, é para todo dia, para qualquer momento. Não por tudo, mas em tudo. Porque Deus é aquele que está agindo. Mesmo quando os meus olhos não alcançam, mesmo quando a minha mente não capta, mesmo que eu não sinta. Eu tenho uma pessoa querida da família, interessante. Toda vez que a gente vai conversar, ele está conversando comigo, ele fala, olha, estou arrepiado, eu arrepio, as coisas de Deus me arrepiam. Como que aquela sensibilidade dele, ele percebe na mente dele, quando ele tem algum arrepio, e geralmente é quando ele está assim, motivado, falando muitas coisas boas de Deus, aí ele arrepia. E aí me vem à memória um momento em que pastores fazendo uma pós-graduação em teologia, e a aula da pós-graduação era espiritualidade cristã. E aquele pastor em São Paulo, diferente da pandemia, podia ir ao estádio, eles levaram aqueles pastores numa final de um campeonato. Acho que era Palmeiras e um outro time. Estádio lotado, Pacaembu, acho que era Palmeiras e São Paulo, lotado o estádio. Quando os times entraram em campo, que as torcidas inflamaram e cantaram, todos eles que estavam ali, todos os pastores, tiveram o seu corpo arrepiado. E a primeira lição que aquele pastor disse, nem todo arrepio é sinônimo de espiritualidade. Aonde é a espiritualidade nisso aqui que nós estamos torcendo? Vamos festejar, cada um com o seu time. Mas olhar para essa história e ver que ser grato é uma questão de olhar e entender este Deus que é único. Como diz Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo que conhecemos, só conhecemos porque um dia Ele se revelou para nós. E que bênção, porque na revelação Ele nos torna filhos e discípulos. E discípulo significa o aprendizes, quer dizer que em Cristo Jesus somos ensináveis. E aí nós vamos para a quarta e última verdade desse texto. Damos graças a Deus porque gratidão não é opção, é mandamento. Damos graças a Deus porque tem que ser constante, é para todo momento, é qualquer dia.
mas damos graças a Deus Pai. E a última verdade desse versículo: damos graças a Deus pelo nome de Jesus. Não é assim que está no texto? Vamos ver aí, voltar aqui para o nosso texto base de Efésios 5. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, como que este nome tem poder? Paulo vai ser enfático em mostrar que apenas Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Porquanto só há um mediador entre Deus e os homens. Exatamente o que há entre você e Deus é Jesus. Parábola do bom pastor, João capítulo 10. Disse Jesus: eu sou a porta. Quantas vezes eu me visualizei orando, e a impressão que eu tinha é que quando eu começava a orar, eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, aquela porta abre. E eu me sentia e me sinto nos braços do Pai. Jesus é o único mediador, Ele é a porta. João 15, 5. Sem Jesus nada podeis fazer. Diga comigo: sem Jesus nada podeis fazer. É olhar para a palavra, irmãos, e entender que a gratidão precisa ser algo natural no nosso coração, por mais que os problemas aumentem. E volto a dizer, gratidão em tudo e não por tudo. Olhando e dizendo: Senhor, o que eu preciso aprender nisso? Porque Paulo diz aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: a quem você ama? Porque quando tudo parecia difícil, os discípulos perguntaram: Senhor, é muita coisa. Os judeus têm 637 mandamentos. Nós temos ali as tábuas da lei, mas o que nós mais queremos é: qual é o maior mandamento? Se eu fosse flamenguista, eu dizia assim: qual é o outro patamar? Eu quero ir para outro patamar. Aí Jesus vira para os discípulos assim: sabe qual que é o outro patamar? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo começa pelo amor. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Se você tem fé, é porque você tem amor. Gálatas 6,5. A fé atua por meio do amor. Então nós somos gratos a Deus, porque gratidão não é opção, é mandamento. Somos gratos a Deus constantemente, porque diariamente, a todo tempo e a qualquer momento, Deus se revela mostrando o porquê daquilo. Pode para você achar que você está em atraso com Deus, mas não é isso. Talvez um ouvido entupido. Quantas vezes eu me pego orando: Senhor, desentope meu ouvido espiritual, retira as vendas dos meus olhos. Eu quero te ver, eu quero te ver. Eu preciso saber que o Senhor está aqui. Porque quando nós enxergamos Deus, nós somos impactados por Ele. Depois que eu casei, a minha maior alegria foi se tornar pai. Como eu amo ser pai. Desafio. Super desafio. E após saber da gravidez da Nery, tanto a do Guilherme quanto do Arthur, a primeira coisa que surge no casal naturalmente é o nome dos filhos. Pensa no nome daqui, pensa no nome daqui. E no final a Nery me passou a perna, porque ela falou assim: ó, se for menina, eu dou um nome. Se for menino, você dá um nome. Eu demorei a dar um nome, ela deu um nome. Deu para o Guilherme, deu para o Arthur, eu só aprovei. Por isso que diz que a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Há controvérsia. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse texto, diz: seja grato a Deus Pai pelo nome de Jesus. E lá em Mateus 21, o Espírito Santo vira para José e Maria e diz assim: olha, é menino, a obra que está aí é do Espírito Santo, mas o nome dele será Jesus, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. E a minha oração nesta noite, num tempo de celebração, de ação de graça, é que a sua vida seja uma resposta de Deus para essa geração ingrata, murmuradora, que não consegue ver Deus em nada, e que tudo está ruim, e que as pessoas não conseguem ser gratas, porque não visualizam que Deus está na frente de tudo.
e de que apesar de eu ter que fazer algumas coisas, isso nunca será suficiente e nunca vai suplantar o que Deus já tem feito por mim e por você. Então não há como que nesses 11 anos de igreja não agradecer ao Senhor, um Deus que salva, que cura, que liberta. E eu louvo a Deus porque Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porquanto não há nenhum nome em cima no céu, e nenhum outro nome embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Ame Jesus, adore Jesus, reconheça Jesus. Irmãos, esse é o nosso desafio como igreja. Salomão foi o homem mais sábio aqui na terra. Depois dele, diz que nenhum homem, a não ser Jesus. E é Salomão que vai dizer no capítulo 3 do livro de Provérbios, ele diz: não se apoie em seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu queria concluir essa meditação de ser grato, dizendo que nós somos chamados sim a ser gratos, porque a gratidão revela submissão do nosso coração a Deus. Deus deseja que os seus filhos sejam gratos, e nós mostramos gratidão por aquilo que falamos. Olha, eu podia citar para você 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Posso citar para você Filipenses capítulo 4, versículo 6, porque é o mesmo texto. Diz: finalmente, irmãos, tornai conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações, pelas vossas súplicas e pelas suas ações de graça, e o Deus da paz vos será convosco. O que falamos revela o conteúdo da gratidão do nosso coração. Somos gratos por aquilo que falamos. E eu encerro dizendo que também somos gratos por aquilo que fazemos. Olha Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Versículo 13 também: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, a graça de Deus nos ensina como devemos viver. Está ruim? Ore. Está ruim? Leia a Bíblia, clame pela palavra. Há poder nela para que a gente seja grato. Porque o coração grato é submisso ao Senhor. E talvez você possa olhar para a sua história e ver assim: Senhor, eu preciso aceitar esse desafio e crescer em gratidão. Jesus falou certa vez: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Meus amados irmãos, que o Senhor, por sua infinita graça, dê a nós um coração que seja cheio da sua palavra. Porque com certeza você vai revelar no que você fala, no que você faz, o quanto que você tem sido ou não grato a um Deus tão bondoso, tão misericordioso. Há 27 anos eu tive um encontro pessoal com Jesus, e como que Deus me ensinou e tem me ensinado a ser grato. Um dos primeiros desejos do meu coração era ver toda a minha família na casa do Senhor. Hoje tem 2 pessoas que eu sonho em batizar. Primeiro o Arthur, depois a minha sobrinha, porque o resto veio tudo. Tirando, lógico, a Alice e Maria Eduarda, que ainda são pequenos. Batizei o Alex, a Ketney, a Jaqueline, o Tatá, minha mãe, Luiz Felipe, meu pai. Tudo isso porque um dia Jesus prometeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você pode esperar, porque o nosso Deus não tarda, o que Ele promete se cumpre. A história da Igreja Batista Videira é história de altos e baixos. Choramos muitas vezes, mas nos alegramos muito. Esse ano foi difícil, foi o primeiro ano que nós não tivemos um culto de virada, e foi o primeiro ano que nós não tivemos um retiro espiritual. Mas como Deus tem socorrido as lutas
que, como igreja, precisamos enfrentar hoje. E eu queria dividir essa palavra. Seja grato, porque gratidão não é opção, é mandamento. Seja grato, porque gratidão é uma atitude constante, é em tudo. Por tudo e não em tudo. Seja grato, porque como aprendemos aqui, a gratidão revela submissão pelo nome de Jesus a Deus Pai, que é dono do céu e da terra e que tem gerado fôlego de vida em nós. Os nossos 11 anos, com certeza, será marcado por essa graça que nos traz gratidão e nos traz promessa de Deus para nós. Amém?